Beleza, galera? Então vamos finalizar aqui o nosso módulo 5. Nesse último vídeo nós vamos falar sobre soma de probabilidades, probabilidade condicional e eventos independentes. Vamos começar aqui então com soma de probabilidades. O problema que eu já coloquei alguns dados aqui é o seguinte. É um problema que você tem como exemplo aí na sua apostila, que é assim, ó. Qual é a probabilidade de você sortear um número par ou múltiplo de 3, sorteando um número entre os números naturais de 1 a 20? Então eu tenho os números naturais de 1 a 20. A pergunta é qual a probabilidade de eu sortear um número que seja par ou múltiplo de 3? Professor, eu ouvi uma vez dizer o seguinte, que quando tem esse ou, é só eu somar as probabilidades, tá certo? Cuidado, porque não é simplesmente quando tem o ou sair somando. Percebam o seguinte, eu coloquei aqui o nosso espaço amostral com 20 elementos, que são os números naturais de 1 a 20, 1, 2, 3, até chegar no 20. Eu coloquei como evento A os números pares, lembrando que todo evento tem que estar contido no espaço amostral. Então, quando eu falo ser par, não adianta colocar todos os números pares. Professor, 22, 24. Tem que ser os números pares que estão contidos no espaço amostral. E você tem também o evento B, que é o evento ser múltiplo de 3. Ser múltiplo de 3 é ser resultado de uma multiplicação por 3. Ou seja, par, você tem 10 elementos, múltiplo de 3 você tem 6 elementos. Professor, se eu ouvi dizer que quando tem o ou é só você somar, um número ser par ou múltiplo de 3, ó, vamos pensar. Pensa comigo. Qual é a probabilidade de você sortear um número de 1 a 20 e um número ser par? 10 em 20, 50%. Qual que é a probabilidade de eu sortear um número de 1 a 20 e um número ser múltiplo de 3? 6 em 20, que é 30%. 50% mais 30% vai dar quanto? 50% mais 30% vai dar 80%. Suzuki, então 80% é a resposta correta? É aí que tá, não. Se você calcular a probabilidade aqui deu 50%, calcular a probabilidade aqui deu 30% e somar, você vai ter cometido um erro. Qual o erro que eu vou ter cometido, Suzuki? Vê se você concorda comigo, pessoal. Quando você dispara o múltiplo de 3, ó, o 6, o 12 e o 18 são números que têm as duas características. São números que são tanto pares quanto múltiplos de 3. E se eles são ao mesmo tempo pares e múltiplos de 3, se eu fizer 50%, ou seja, 10 em 20 mais 6 em 20, eu vou contar o 6, o 12 e o 18 duas vezes quando era para ter contado somente uma. E quando eu conto duas vezes, quando era para ter contado somente uma, eu fiz besteira, eu vou colocar uma resposta maior do que o que ela realmente é. Professor, mas então como é que eu faço para resolver esse problema? Presta atenção aqui. Aqui está o nosso conjunto universo, que seriam todos os números de 1 a 20. Aqui nós temos o evento A, aqui nós temos o evento B. Lembra que jamais, dica importante de matemática básica, nunca você começa a preencher o conjunto se não for pela sua interseção. Quais são os elementos que são pares e múltiplos de 3? Justamente o 6, o 12 e o 18. Quais são os números que são só pares, mas não múltiplos de 3? 2, 4, 8, 10, 14, 16 e 20. Quais são os números que são só múltiplos de 3 e não são pares? O 3, o 9 e o 15. Quem que falta? Ó, falta o 1, 2, 3, 4, falta o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aqui está o seu conjunto, está a representação de todos os conjuntos para a gente poder falar de soma de probabilidades. Percebam o seguinte, pessoal. Se eu pensar no conjunto A, se eu pensar no conjunto B, ao unir todos os elementos de A com todos os elementos de B, nós estamos falando no número de elementos de A união com B. Presta atenção da matemática básica. Se eu faço união de A com B, pensa comigo, número de elementos de A união com B. Se eu pegar o número de elementos de A, N de A, mais o número de elementos de B, N de B, presta atenção aqui agora. Se eu fizer N de A mais N de B, quantas vezes que eu passei por essa região? 2. Quando era para ter passado só quantas? Só uma. Se eu passei 2 vezes quando era para ter passado só uma, eu tenho que tirar uma vez. Que região é essa? Essa região é a região da interseção entre A e B, ou seja, os elementos que pertencem a A e a B. Agora, se isso aqui é uma igualdade, você pode dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo número. E olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir os dois lados da igualdade pelo número de elementos do espaço amostral. Professor, por que você está fazendo isso? Ó, qual é a probabilidade de ser par? 10 em 20.
Ser múltiplo de 3? 6 em 20. Só que o que acontece? Qual que é a probabilidade dele ser par e múltiplo de 3? 3 em 20. Que é justamente você tirar a repetição. Aqui tem 10, aqui tem 6, mas se você juntar, você não tem 16, porque tem 3 que repete. Agora, toda vez que você divide o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, você vai ter quem? A probabilidade. Então, é a probabilidade de A união com B, que vai ficar igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Essa é a fórmula da soma de probabilidades. Professor, então eu só decorar essa fórmula? Não precisa decorar nada, gente. Só lembre que toda vez que ele... pensa comigo, anota isso agora. Toda vez que ele usar o ou, você vai pensar em soma. Só que você vai perceber se nas duas partes do ou tem ou não repetição. Então você pode somar as probabilidades, desde que você lembre de subtrair a interseção. Veja se tem repetição. Por exemplo, aqui, nesse caso, a probabilidade de ser par, 10 em 20, a probabilidade de ser múltiplo de 3, 6 em 20, mas a probabilidade de ser as duas coisas vai ser de 3 em 20. Se você fizer a conta, 10 mais 6, 16, 16 menos 3 vai dar 13, 13 em 20, que é a mesma coisa, presta atenção, multiplica por 5, 65 em 100, ou seja, a probabilidade vai ser de 65%. Então, falou em soma de probabilidades, não se esqueça. Pode somar? Pode, desde que você olhe para a interseção. Senhor, se a interseção for vazia, aí vai dar zero aqui. Claro, no final das contas vai ser só a soma de probabilidades. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Vou apagar rapidinho aqui para a gente poder falar sobre probabilidade condicional. Bom, galera, então vamos para a probabilidade condicional. Como o próprio nome diz, probabilidade condicional é quando você calcula a probabilidade de alguma coisa ocorrer na condição de alguma coisa já ter ocorrido. Por isso, claro, chamado de probabilidade condicional. Presta atenção. Imagine que eu digo para você o seguinte: qual é a probabilidade de eu sortear um número de 1 a 10 e ele ser primo, já sabendo que o número sorteado é ímpar? Vou dar um exemplo. Eu vou sortear um número de 1 a 10 e você tem esse número. Então eu escrevi no papelzinho lá o número de 1 a 10 para 10 pessoas. Você é uma dessas 10 pessoas. Tudo bem? Você é uma dessas 10 pessoas e eu vou sortear o número. Eu pego lá na sacolinha, chacoalho, pego o número. Na hora que eu pego o número, eu digo, o número sorteado é ímpar. Fui fazer uma graça. Ao invés de falar logo de cara qual foi o número sorteado, eu digo, o número sorteado é ímpar. Perceba que esta condição que eu coloquei de você já saber que o número de 1 a 10 for sorteado é ímpar, altera todas as probabilidades. Porque você muda o espaço amostral. Enquanto seu espaço amostral era de 1 a 10, como eu disse que o número sorteado já é ímpar, o teu espaço amostral passa a ser de 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, de 10 elementos cai para 5. Porque pensa comigo, se você tem um número par e eu, engraçadinho, sorteio e falo o número sorteado é ímpar, você já desiste do sorteio. Agora, se quando eu digo o número sorteado é ímpar, se você tem um número ímpar e eu sorteio e digo o número sorteado é ímpar, você se empolga, você fala, minha chance aumentou. E de fato aumentou. Se eu não falo nada, qual a tua chance? 1 em 10. Você só tem um número. Se você tem um número ímpar e eu digo o número sorteado é ímpar, a tua chance passa a ser de 1 em 5. Agora, se você tem um número par e eu digo o número sorteado é ímpar, a sua chance passa a ser 0. Então, calcular a probabilidade de um número ser primo não é a mesma coisa que calcular a probabilidade dele ser primo já sabendo que ele é ímpar. Porque, por exemplo, qual é a probabilidade de você sortear um número de 1 a 10 e ele ser primo? 4 em 10, 40%. Agora, se antes você já sabe que este número sorteado é um número ímpar, muda. Professor, muda como? Presta atenção. Aqui está o espaço amostral. Aqui nós temos o conjunto A. Aqui nós temos o conjunto B. Fala para mim. Entre A e B, o que eu tenho? 3, 5 e 7, 3, 5 e 7. Sempre começa da interseção. 3, 5 e 7. Quem que é só primo? O 2. Quem que é só ímpar? 1 e 9. Quem que não é primo nem ímpar? O 2 já foi, então fica o 4, o 6, o 8 e o 10. Olha para mim. Vou sortear um número de 1 a 10. Aqui está o espaço amostral. Agora, se eu digo, eu sorteio o número, e antes de falar qual é o número, eu digo, o número sorteado é ímpar, presta atenção, o seu espaço amostral passou a ser este conjunto. Então, o seu espaço amostral já automaticamente se reduziu ao conjunto B. Então, presta atenção no jeito que eu vou escrever.
a probabilidade de ocorrer o evento A já sabendo que ocorreu o evento B. Então é assim que você lê quando tiver esse traço. A probabilidade de ocorrer o evento A já sabendo que ocorreu o evento B. No nosso exemplo, a probabilidade do número ser primo já sabendo que ele é ímpar. Agora pensa assim, ó, se eu já sei que ele é ímpar, pensa comigo, se eu já sei que ele é ímpar, o meu espaço amostral passou a ser B. Como é que calcula a probabilidade? Evento dividido pelo espaço amostral. Então você vai dividir pelo número de elementos de B. Você já sabe que o B aconteceu. Ele acontece. Então tá aqui. Só que você quer calcular a probabilidade dele ser primo, já sabendo que ele é ímpar. Só que se você já sabe que ele é ímpar, o 2 está fora. Porque você já sabe que ele é ímpar. Então a probabilidade dele ser primo, ele vai ter que ser primo e ímpar. E se ele vai ter que ser primo e ímpar, onde é que ele está? Na interseção. Por isso que aqui você coloca o número de elementos da interseção de A e B. Olha que coisa mais simples, pessoal. Quantos números primos e ímpares nós temos? 3. De um total de quantos? 5. Então, quando eu disse o número sorteado é ímpar, sobraram 5 opções. Qual a probabilidade dele ser primo? 1, 2, 3. Ou seja, a probabilidade é de 3 em 5. 3 em 5 é a mesma coisa que 6 em 10. Subiu de 40% para 60%. Só de você saber que o número sorteado já era ímpar. Se a gente dividir, numa fração você pode dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Eu vou dividir numerador e denominador pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra? Número de elementos de evento pelo número de elementos do espaço amostral, olha como é que fica. A probabilidade de ocorrer o A, já sabendo que ocorreu o B, vai ser probabilidade de A em interseção com B, dividido pela probabilidade de B. Como eu já sei que ocorreu o B, você coloca ele como espaço amostral. E como você quer que ocorra o A já sabendo do B, você vai ter que pegar a interseção. Então o que era 40% virou 60%. Nesse caso, não precisa decorar a fórmula, pelo amor de Deus, você precisa entender o que está acontecendo dentro da probabilidade condicional. Você tem lá um grupo numa sala de aula, você tem 100 pessoas, 60 mulheres e 40 homens. E aí você tem lá as preferências, sei lá, de uma revista A e uma revista B. Às vezes ele pergunta qual é a probabilidade da pessoa gostar da revista B já sabendo que é uma mulher. Então o teu espaço amostral não é 100, é 60, porque são 60 mulheres. Tudo bem que é probabilidade condicional, pessoal? Por que a gente divide por P de B? Porque eu já sei que ocorreu o B. Por exemplo, se eu estivesse calculando assim, ó, qual é a probabilidade de ocorrer o B já sabendo do A? O que muda? Se você já sabe do A, você vai colocar ele como sendo espaço amostral. Se eu já sei do B, vou colocar ele como sendo espaço amostral. E como tem que ocorrer o B? Já sabendo que ocorreu o A, é porque o B e o A vão acontecer juntos. Então você mantém a interseção, pode ser B interseção com A ou A interseção com B. Beleza? Agora presta atenção. Imagina que eu pergunto para você o seguinte. Qual que é a probabilidade de eu sortear um número par e primo, já sabendo que ele é maior que 5? Professor, acho que eu não estou entendendo, vou perguntar de novo. Qual é a probabilidade de você sortear um número que é par e primo, já sabendo que ele é maior que 5? Aí você está pensando aí com certeza, professor, mas nenhum número é par e primo maior que 5, porque o único número par e primo vai ser o 2 ou menos 2, mas positivo seria o 2. Todos os números maiores do que 5 que vão ser primos, eles não vão ser pares. Então, todo número maior que 5 que for primo não é par, então isso não pode acontecer. Então, esses eventos, o que acontece, pessoal? Percebam que a ocorrência do evento ser maior do que 5 exclui a possibilidade da ocorrência do número ser primo e par. Então, se a ocorrência do número ser par e primo, se a ocorrência do evento ser maior que 5 exclui a possibilidade do número ser par e primo, significa que esses eventos são chamados de eventos mutuamente exclusivos. Então, se aparecer isso para você, eventos exclusivos ou eventos mutuamente exclusivos é quando a ocorrência de um exclui a possibilidade da ocorrência do outro. Vou repetir, se o número é maior que 5, se exclui a possibilidade dele ser par e primo. Ou seja, a probabilidade vai ser vazia, a probabilidade vai ser 0. Tudo bem? Quando os eventos forem dependentes, é isso que vai fazer. Tanto que, ocorre de ser primo e de ser ímpar. Então, um evento influencia no outro. São eventos dependentes. Professor, mas e se os eventos forem independentes? Então, vamos lá, pessoal, para a gente encerrar com probabilidades. Eventos independentes. Como assim eventos independentes? Vou fazer uma pergunta, acho que isso vai clarear bastante a sua cabeça. Qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair cara? Perfeito, 50%.
Agora a pergunta, qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair cara, sabendo que antes eu lancei um dado e saiu o número 2? Professor, eu estou pensando aqui comigo, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí que tá. A probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara é meio. Qual é a probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara sabendo que eu lancei um dado e saiu 2? O fato de eu ter lançado o dado e saído 2 muda na probabilidade da moeda? Claro que não. Então, quando você tem uma situação em que a ocorrência de um evento nada interfere na ocorrência do outro, esses eventos são chamados de eventos independentes. Ou seja, a probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara sabendo que você lançou o dado e saiu 2 continua sendo meio, porque um evento não influencia no outro. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado de 6 faces e sair o número 2 sabendo que choveu ontem? Fala, Suzuki, o que uma coisa tem a ver com o outro? Perfeito. Então, quando a ocorrência de um evento não interfere na ocorrência do outro, as probabilidades são independentes, os eventos são independentes. Agora, olha que bonito isso. Se os eventos são independentes, qual é a probabilidade de ocorrer o evento A já sabendo que ocorreu o evento B? Ah, professor, agora eu fiquei em dúvida. Então, vou te perguntar de novo. Qual é a probabilidade de lançar uma moeda e sair cara, sabendo que você lançou um dado e saiu 2? Uma coisa interfere na outra? Não. De novo, quando os eventos forem independentes, mas somente quando os eventos forem independentes, a probabilidade de ocorrer o A, já sabendo que ocorreu o B, como eles são independentes, o fato de ter ocorrido o B muda nada. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o A, sabendo que ocorreu o B, continua sendo exatamente igual à probabilidade de ocorrer o A, muda nada. Agora, olha o que nós temos aqui. Como que calcula a probabilidade de A sabendo de B? Joga para cá. Probabilidade de A sabendo de B fica a probabilidade de A e B. Lembra que a interseção você lê como sendo E. Probabilidade de A e B dividido pela probabilidade de B. Isso fica igual à probabilidade de A. Espera lá. O que a probabilidade de B está fazendo? Dividindo. Qual é a operação inversa? Multiplicando. E por isso que você ouviu o seu professor dizer o seguinte lá no segundo ano do ensino médio, às vezes lá no terceirão também. Toda vez que tiver o E, é só multiplicar. Eu vou só acrescentar uma coisa para você não ter perigo de errar. Não é toda vez que tiver o E. É toda vez que tiver o E e os eventos forem independentes. A probabilidade de ocorrer A e B será igual à probabilidade de ocorrer o A vezes a probabilidade de ocorrer o B, desde que os eventos sejam eventos independentes. Se os eventos forem independentes, é só multiplicar as probabilidades. Professor, dá um exemplo. Qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair cara e de logo em seguida lançar um dado e sair 2? Lançar uma moeda e sair cara e lançar o dado e sair 2, eventos independentes. Então a probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara e você lançar um dado e sair 2, qual é a probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara? Meio. Qual é a probabilidade de você lançar um dado e sair 2? 1/6. Posso multiplicar direto? Posso sem medo de ser feliz e posso por quê? Porque os eventos são eventos independentes. Então, quando nós estivermos fazendo exercício, se nós identificarmos que ele pediu a probabilidade de ocorrer uma coisa e outra, e a gente identificar que uma não interfere na outra, que são eventos independentes, calcula uma probabilidade, calcula outra e multiplica. Tudo bem, pessoal? Então, às vezes você fala assim, qual é a probabilidade de... vamos colocar o seguinte, tá? Você tem 10 pessoas para fazer um sorteio. Tudo bem? Qual que é a probabilidade de você sortear uma dessas... de você estar entre essas 10 pessoas? Qual é a probabilidade de eu sortear uma pessoa entre 10 e esta pessoa ou você ser sorteado e logo em seguida lançar um dado e sair o número 3? Então vai ser 1/10 vezes 1/6. Sempre que você utilizar o E e os eventos forem independentes, por quê? Por exemplo, eu sortear se você está entre 10 pessoas, eu sortear você entre essas 10 pessoas e depois lançar um dado, seu número 3, são eventos completamente independentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo qualquer ideia? Bom, na hora que a gente for fazer os exercícios, a gente vai colocar em prática toda essa teoria que a gente estudou do módulo 5. Encerramos assim, pessoal, toda a teoria, na verdade, porque lembrem-se que o módulo 6, a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios, vai discutir um pouco da teoria na resolução de exercícios, mas o módulo 5 nós encerramos a teoria agora. Agora você vai fazer o quê? Lembra sempre que é a mesma coisa dos outros módulos. Agora você vai pegar a tua apostila, vai tentar resolver sozinho os 20 exercícios. Depois, acertando ou não acertando, volta para assistir os vídeos que tem a resolução de cada um dos exercícios. Tranquilo? Grande abraço para vocês e até a próxima.